Disciplina Controle e Automação de Processos Químicos. Professor Renato Dutra Pereira Filho. Trabalho sobre o detector de batimentos cardíacos utilizando o sensor KY039. Alunos Thales Bernardo Quevedo Ribeiro e Emanuele Tonato Scalco. Um dos mais importantes parâmetros cardiopulmonares é a pressão sanguínea. Porém, a monitoração deste parâmetro é complicado. Pesquisas recentes mostram que sensores portáteis de batimentos cardíacos baseados em fotopletismografia vêm se tornando extremamente popular. Porém, qual o princípio da fotopletismografia? Luz viajando através do tecido biológico pode ser absorvida por diferentes substâncias, incluindo os pigmentos da pele, ossos e sangue arterial e venoso. A maioria das mudanças no fluxo sanguíneo ocorrem principalmente nas artérias e arteríolas. Por exemplo, artérias contêm mais volume sanguíneo durante a fase sistólica do ciclo cardíaco do que durante a fase diastólica. Sensores com este princípio detectam variações de volume de fluxo de sangue, isto é, alterações na intensidade de luz detectada no leito microvascular do tecido por meio de reflexão ou transmissão através do tecido. A figura mostra a forma de onda de um fotopletismógrafo, consistindo de um componente de corrente contínua e uma de corrente alternada. O componente de corrente contínua corresponde ao que foi detectado do sinal óptico transmitido pelo tecido e depende da estrutura do tecido e da média de volume de sangue. Já no da corrente alternada, mostra a mudança de volume que ocorre entre as fases sistólica e diastólica do ciclo cardíaco. O sensor portátil é composto por duas partes, o transmissor e o detector. No transmissor, a luz transmitida através do meio é detectada por um fotodetector, localizado do lado oposto da fonte de luz, LED, enquanto no detector, este detecta a luz que é refletida pelo tecido, osso ou vasos sanguíneos, como mostrado na figura. Mas por que utilizar o infravermelho? Primeiramente, devemos entender alguns conceitos sobre espectro eletromagnético. O espectro é um intervalo de todas as possíveis frequências da radiação eletromagnética. O comportamento da onda eletromagnética depende do seu comprimento de onda. Onda com frequências altas possuem comprimento de onda curto, e por outro lado, ondas com frequências baixas possuem comprimento de onda longo, podendo ser classificadas em ondas de rádio, microondas, radiação infravermelha, luz visível, raios ultravioleta, raio-x até a radiação gama. Pesquisadores examinaram as características ópticas na pele humana. Dentro da região visível, o pico de absorção correspondeu à região azul do espectro, seguindo da região do verde-amarelo. Os comprimentos de onda mais curtos são fortemente absorvidas pela melanina. A água absorve a luz na ultravioleta e após o infravermelho. Contudo, luz vermelha e próximo do infravermelho passam facilmente. Logo, comprimentos de onda do infravermelho têm sido utilizados como fonte de luz nesse tipo de sensor. Porém, sinais de sensores possuem ruídos, fazendo com que a leitura não seja exata. Os filtros são utilizados para melhorar o sinal de entrada ou gerar mais informações sobre o sinal, até mesmo de veracidade. Um filtro de média móvel exponencial, também conhecido como um média móvel exponencial ponderada, é um tipo de filtro de infinitas respostas de impulso, aplicado a fatores de ponderação que diminuem exponencialmente o ruído. Procedimentos experimentais. Foi utilizado o sensor KY039 para obtenção do sinal em um Arduino Uno. Inicialmente foi montado o sistema entre os dois. O pino S do sensor foi conectado ao pino do Arduino analog 0/A0. O pino central do sensor foi conectado ao pino de 5 volts ou de 3.3 volts do Arduino, sendo conectados em pinos de voltagens diferentes, dependendo do experimento. O pino negativo do sensor foi conectado ao pino ground do Arduino. Em alguns dos experimentos, os dados foram medidos com uma proteção contra a luz do sensor, para saber se essa iria ou não inferir no sinal. Depois de montado o sistema, acoplou-se o USB do Arduino com o computador para compilar o código no Arduino, e depois de compilado, foi possível fazer a leitura do código. Com a leitura do código, foi possível plotar dados que o sensor captou em um período de tempo. Como referência, foi utilizado o dedão da mão esquerda para encontrar todos os valores dos experimentos, entretanto com voltagens de 3.3 volts e 5 volts.
Depois de adquirir os sinais experimentais, ocorreu uma transferência desses para o Excel, sendo possível construir gráficos para analisar meus resultados adquiridos nas 4 leituras de dados feitas. Uma leitura com a proteção contra a luz em uma voltagem de 3.3 volts, outra leitura com proteção em 5 volts, mais uma sem proteção de 3.3 volts e, por último, uma leitura sem proteção de 5 volts. Primeiramente, construíram-se gráficos com os sinais encontrados e o tempo, medido em milissegundos. Esses foram analisados e tornou-se possível saber a influência da luz sobre cada condição. Os sinais encontrados eram dados brutos, constituídos por ruídos. Para a eliminação desses ruídos, foi calculado um novo valor de sinal, com um filtro de média móvel pela equação mostrada. Para fazer o cálculo no primeiro ponto, utilizou-se ST-1 igual a zero, já que não se tem valores anteriores. Foram-se feitos cálculos de sinais para alfa de valores diferentes, para saber a influência dele na qualidade do meu novo sinal. Depois de encontrados os valores com o filtro, foram constituídos 3 novos gráficos para cada experimento. Os gráficos foram montados em função dos valores achados para cada alfa e o tempo adquirido anteriormente. Tendo todos os dados e gráficos necessários, foi possível fazer uma análise e tirar as conclusões do sistema. Inicialmente, foi analisado graficamente todos os experimentos com seus dados brutos em relação ao tempo, mudando a voltagem de 3.3 volts e 5 volts, e sempre usando o dedão da mão esquerda como referência para a obtenção dos valores. Nos 2 primeiros experimentos, foi utilizado o sensor sem uma proteção contra a luz. Nos 2 últimos experimentos, o sinal foi medido com uma proteção, para que a luz não interferisse no sinal. É possível analisar pelos gráficos que ocorreu uma melhora no sinal dos 2 últimos e constatar, com isso, que há uma interferência no sinal transmitido do meu sensor por causa da luz. Posterior a essa análise, foi feita uma nova análise utilizando o filtro em relação aos mesmos dados captados. Para analisar o sinal filtrado e o tempo em relação ao alfa, calculou-se com distintos valores de alfa e, quando comparados, concluiu-se que alfa de maior valor obteve um tempo de resposta menor, sendo mais eficaz para retirar o ruído do sinal.